Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação, temos a equipe do Basel contra a equipe do Copenhagen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Bodo Glimt contra a equipe do Sturm Graz. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Fenerbahçe contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, oitava de final, temos a equipe do Estudiantes contra a equipe do Cerro Porteño. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as oitavas de final, temos a equipe do Cienciano contra a equipe do Bolívar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate da aposta. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Juventude contra a equipe do Vasco da Gama. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Uruguai, a segunda divisão, a 16ª rodada, temos a equipe do Rentistas contra a equipe do Cerrito. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Venezuela, as quartas de final, temos a equipe do Caracas contra a equipe do La Guaira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, a 16ª rodada, temos a equipe do Independente contra a equipe do Jorge Wilstermann. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela América do Norte Central, a Copa das Ligas, temos a equipe do Inter Miami contra a equipe do Tigres. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a final, temos a equipe do Internacional contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as oitavas de final, temos a equipe do Independente contra a equipe da Universidade do Chile. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate da aposta. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana nas oitavas de final, temos a equipe da Universidade Católica contra a equipe do Alianza Lima. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Copa do Nordeste as semifinais, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Ceará. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Copa do Nordeste as semifinais, temos a equipe do CSA contra a equipe do Confiança. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da primeira rodada, temos a equipe do Milionários contra a equipe do Magdalena. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela América do Norte Central, Copa das Ligas, temos a equipe do Toluca contra a equipe do Orlando City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.